Olá, meu nome é Aline e hoje eu vou apresentar o meu pitch da disciplina de Metalurgia Mecânica com o tema encruamento. Bom, mas o que seria o encruamento? O encruamento ele é um fenômeno no qual um metal dúctil se torna mais resistente à medida que é deformado plasticamente. Também é conhecido como trabalho a frio, pelo fato da temperatura na qual a deformação ocorre ser fria. Isso em relação à temperatura de fusão do material. É um processo bastante utilizado para endurecer metais ou ligas que não são sensíveis a tratamentos térmicos. Bom, mas quais são as características do encruamento? No encruamento ocorre a deformação plástica, que é quando o material ele é submetido a uma tensão além do seu limite de escoamento e ele começa a se deformar plasticamente. Essa deformação ela envolve o deslizamento de camadas de átomos umas sobre as outras, causando mudanças permanentes na estrutura do material. Durante todo esse processo de deformação plástica, são geradas discordâncias na rede cristalina do material. Essas discordâncias são imperfeições, defeitos lineares, que interferem no movimento das camadas de átomos. Quanto mais o material é deformado, mais discordâncias são criadas. Mas qual é o papel, da discordância no encruamento? Bom, o endurecimento ele vai ser atribuído em relação à redução da mobilidade média dessas discordâncias, que por sua vez estão associados ao principal mecanismo de deformação plástica do material, que é o deslizamento. Esse deslizamento ele vai ocorrer nos planos preferenciais e com direções preferenciais, onde os átomos estão mais densamente empacotados. A densidade de discordância do metal aumenta com a deformação por encruamento. Por conta dessa multiplicação ou formação de novas discordâncias, a distância média de separação entre elas diminui, se posicionando mais próximo uma das outras. Esse movimento de discordância vai ser dificultado pela presença das outras. Então, conforme a densidade de discordância aumenta, essa resistência ao movimento causada pelas demais se torna mais pronunciada. Sendo assim, a tensão imposta necessária para deformar um metal aumenta com o aumento do trabalho a frio. A gente pode ver um exemplo nessa figura abaixo, onde na figura A gente tem uma estrutura celular deformada apenas 10%, e na figura B, uma estrutura que foi deformada 50% com trabalho a frio. Então, a gente vê um aumento da densidade de discordância. Mas quais são os efeitos do encruamento no material, Bom, o encruamento ele vai aumentar o limite de resistência à tração, ou seja, o material vai se tornar mais rígido e menos suscetível à deformação adicional. Além disso, ele também vai aumentar o limite de escoamento. Então, ele vai aumentar a resistência do material à deformação, necessitando de tensões maiores para que esse material se deforme plasticamente. No gráfico ao lado, a gente consegue ver esse exemplo. Então, quanto maior a porcentagem de trabalho a frio, maior o limite de resistência, maior o limite de escoamento, mais tensão necessária para deformar. O inverso acontece com a redução de área e com o alongamento. Outro efeito do encruamento perceptível é a ductilidade, ele reduz a ductilidade, porque esse processo ele vai aumentar a densidade de defeitos na estrutura cristalina, dificulta o movimento da discordância e torna o material mais rígido e menos capaz de se deformar plasticamente, resultando numa menor ductilidade. Esse fato também pode ser observado no gráfico ao lado, onde uma maior porcentagem de trabalho a frio vai fazer com que o material tenha uma ductilidade menor. Falando um pouco da curva de escoamento, a gente tem a equação de Ludwig, que ele faz essa analogia, Ele faz essa ligação com a curva de escoamento. Essa expressão, ela faz essa ligação. Nessa expressão, a gente tem o coeficiente de encruamento, que é denominado aí demonstrado pela letra N, onde vai indicar a resistência do material à deformação. Então, quanto maior o valor de N, mais difícil de conformar, mais encruamento esse material sofre. Quanto menor for o N, mais fácil de conformar, menos encruamento esse material sofre. Vale ressaltar que essa curva ela está ligada com a inclinação, esse N está ligado com a inclinação da curva de escoamento, ou seja, um N maior, um maior encruamento, uma maior inclinação, menor trabalhabilidade. Um N inferior, um menor encruamento, uma menor inclinação, uma maior trabalhabilidade. Falando um pouco da taxa de encruamento em estrutura cristalina, a gente tem que normalmente a taxa de encruamento ela vai ser menor para metais hexagonais compactos. Isso porque o movimento de discordância em resposta à aplicação de uma tensão externa, ela vai ser denominado escorregamento. Esse escorregamento, como eu disse, vai ocorrer em planos de direções específicas e onde tem maior densidade de átomos.
Essa estrutura cristalina, né, hexagonal compacta, ela vai possuir poucos sistemas de deslizamento, então esse deslizamento ele vai ser mais restrito. Logo, a geração e o acúmulo de discordância vão ocorrer em menor grau, possuindo uma taxa de encruamento menor. Nós temos também o recozimento, né? No encruamento, é normal a gente utilizar aí ele para trazer e melhorar as propriedades mecânicas dos metais durante esse procedimento de fabricação. Porém, os efeitos do encruamento, eles podem ser removidos por um tratamento térmico chamado de recozimento. O que acontece no recozimento, né? A gente aquece o material encruado a uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão, depende do material essa temperatura, mas geralmente entre 400 e 700 graus, faz a manutenção dessa temperatura, ou seja, ele vai ser mantido numa temperatura de recozimento por um período de tempo específico, pode variar de minutos a várias horas e permite a formação de novos grãos livres de tensão interna. Depois a gente faz o resfriamento, que vai ser de forma controlada. Essa taxa de resfriamento ela pode ser rápida ou lenta, também depende das propriedades que a gente quer dar para o material. Na imagem a gente consegue ter um exemplo disso, então, na figura A é um material que foi trabalhado a frio em 40%, na B ele foi recozido a 440 graus em 15 minutos, e na C em 575 graus em 15 minutos. Então, a gente consegue ver uma diminuição desses grãos. Para exemplo prático, eu trouxe aqui a trefilação. Então, a trefilação, ela é um trabalho a frio que produz a alongação dos grãos na direção principal de trabalho e ela é uma operação em que a matéria-prima ela vai ser estirada através de uma matriz na forma de canal convergente, que pode ser a fieira ou a trefila, por meio de uma força tracionadora aplicada ao lado da saída da matriz. Esse processo de deformação plástica vai gerar discordância na estrutura cristalina, aumenta sua resistência e dureza e é conhecido como encruamento. Porém, é necessário que alguns cuidados sejam tomados, porque se essa seção receber uma tensão maior do que acomoda, o material pode vir a trincar. Muito obrigada.